Hoje eu vou comentar com vocês um assunto polêmico que está sendo muito falado em redes sociais, que é o caso da decisão provisória que o Murilo Huff conseguiu na vara de família, conseguindo a guarda provisória do seu filho Léo, que antes estava sendo exercido pela sua avó materna, a Ruth. E eu vi que muita gente se dividiu com essa decisão. Eu vou mostrar para vocês de maneira prática como essa guarda provisória pode impactar na vida do Léo, na vida do Murilo e principalmente na vida da Ruth. E o patrimônio da Marília, ele vai ser administrado pelo Murilo ou ele vai ser administrado pela Ruth? Fica até o final que eu vou te passar tudo de maneira prática para você aplicar no seu dia a dia. Lembrando que, independente das críticas da Ruth, seremos imparciais. Exatamente. Eu quero deixar claro para você que aqui eu não vou dar minha opinião pessoal. Eu vou tratar de maneira imparcial e como de maneira prática isso pode ser aplicado dentro do seu dia a dia para você usar de modelo para você não cometer os mesmos erros que eles. Só para refrescar sua mente, você viu que agora recentemente saiu uma decisão na vara de família onde estabeleceu a guarda do seu filho Léo para o Murilo Huff. E essa decisão ela está sendo muito impactada por quê? Porque dividiu a opinião dentro da internet. Não, a Ruth tem razão. Não, o Murilo ele tem. E hoje eu quero falar para você de maneira imparcial como isso pode ser adaptado à sua vida. E muitas mães não sabem como isso pode ser aplicado no dia a dia dela. Algumas mães têm pais que não veem o filho, tem algumas mães que o pai vê quando ele quer e você vai hoje aprender de maneira prática como você vai deixar tudo regularizado sem dor de cabeça. Lembrando que isso é uma decisão temporária. Tem muita gente já cantando vitória, mas é uma decisão temporária, né? Exatamente. Quando a gente está falando de um processo de guarda, nós precisamos entender primeiro o seguinte, que o processo de guarda ele pode demorar 1 ano, 2 anos ou até mesmo mais do que isso. E a criança ela não pode esperar esse tempo do processo para tomada de decisões. Por quê? Em alguns processos a criança está correndo algum risco de vida, em alguns processos a criança está correndo risco de perder todo o patrimônio que tem, ou seja, quando a gente consegue comprovar, que foi o caso do Murilo, que tem alguns indícios que a criança tem alienação parental, que ela está tendo algum indício que está prejudicando a integridade física e psicológica dela, o juiz de maneira imediata, ele pode reverter essa guarda da criança. Lembrando que para conseguir essa decisão imediata, ela é difícil. Por quê? Precisa de provas, indícios claros, para que o juiz na hora de decidir, ele decida de maneira assertiva e não prejudique quem hoje está exercendo a guarda da criança. E também a gente tem que levar uma coisa em consideração que poucas pessoas estão pensando, né? Que é a opinião do Léo. Apesar dele ter 5 anos, com certeza a justiça vai querer ouvir algo vindo dele, né? Olha que notícia boa. Dentro desse processo de guarda, o juiz talvez ele não tenha competência técnica para identificar quem exerce melhor condições. O que ele pode fazer nesse processo para ter uma decisão mais assertiva? Existe uma equipe dentro do fórum que é uma equipe multidisciplinar, que é composta por psicólogos. Esses psicólogos, durante o processo, é marcado um estudo chamado psicossocial, onde, primeiramente, vai fazer esse estudo com o Léo para identificar, conversar com ele, identificar qual estava sendo a rotina dele, qual estava sendo o ambiente dele no colégio. Depois, vão conversar com o pai, no caso o Murilo, para o Murilo expor todos os acontecimentos que ocorreram durante esse período que ele teve com a Marília, com esse período após a morte dela e também escutar a Ruth. Porque no final desse laudo, o psicólogo ele chega a uma conclusão final de quem tem indícios de cuidar da criança, se talvez a mudança de guarda vai atrapalhar na rotina e também estabelecer para quem não ficar à guarda o direito de visitas, para a criança ter uma diminuição no impacto emocional durante essa transição. Antes um pouco dessa decisão, a Ruth fez um posicionamento um pouco quanto questionável. Ela soltou a seguinte frase: "O neto é meu, a herança é minha." Eu acho que ela tá sem orientação. Por quê? O primeiro ponto é entender que a Ruth, ela tá falando demais e ela tá tomando algumas atitudes que estão sendo incorretas, principalmente para quem tá fazendo um processo de transição de guarda. Porque quando a gente tá chegando num ponto de mudança de guarda, a gente primeiro precisa dividir guarda de patrimônio. Patrimônio é uma coisa, a guarda é outra. O segundo ponto, o patrimônio da Marília, através de testamento, ele foi deixado pelo seu único herdeiro, que é o Léo. O Léo, hoje, ele tem um patrimônio que veio da sua mãe. Só que pelo fato dele ter 5 anos de idade e não ter capacidade de tomar decisões e nem ter a maioridade civil, o responsável ele deve tomar as decisões dentro da criança. Porém, a Ruth já perdeu essa primeira decisão. Por quê? A partir do momento que a guarda é transferida para o genitor vai poder tomar algumas atitudes que eu vou te explicar no final do vídeo. E além disso também a gente precisa falar do quão empenhado o Murilo está para ganhar isso, cara. Ele tá com sangue nos olhos mesmo. E também falar um pouquinho sobre aqueles 15 mil reais mensais que ele ajuda, que para muitos é pouco,
né? Eu acho que é pouco pelo tanto que ele ganha, mas talvez seja a necessidade do Léo, né? Também. Eu acho muito bonita a atitude do Murilo, porque existem pais hoje que são os pais que não vão visitar a criança, que às vezes a mãe tem que fazer aquele esforço para ter convívio, para ter aquela frequência na vida. Existe, por outro lado, aquele pai. Existe aquele outro pai, que é o pai babão, que é aquele pai que quer estar sempre perto do seu filho, acompanhando no crescimento, no desenvolvimento e principalmente trazendo lembranças para esse filho sempre ter uma referência na vida dele. Agora, nesse ponto do Murilo, é muito importante ele ter feito isso, por quê? Porque nós não temos acesso ao processo, mas ele fala claramente que tem indícios que a Ruth está prejudicando a integridade do Léo. E quando a gente está falando de prejudicar a integridade do Léo, a gente não pode falar apenas de patrimônio, a gente tem que falar do maior patrimônio, que é o psicológico. O que ela vem falando com frequência, quais são os hábitos que ela está introduzindo na vida dele e como que ela faz também para o pai e os familiares do Murilo até essa convivência com o Léo, que é tão importante no desenvolvimento dele, tanto da convivência materna quanto da convivência paterna. E sabe quem que mais perde com isso tudo, doutor? A pessoa que não deixa o like. Exatamente. E se você tá aqui, e se esse conteúdo dele faz sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que você sabe que tá passando por isso nesse processo de guarda, de pensão e não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que esse vídeo pode clarear a mente dela e talvez faça com que ela tome atitude diferente, porque senão adivinha, ela vai ficar do mesmo jeito. Também a gente tá deixando um QR Code aí com o número do escritório para você tirar as dúvidas. Se você tiver pelo telefone, o link tá na descrição também para tirar dúvidas referente à pensão ou guarda. Será que essas provas que o Murilo tinha, elas são tão fortes assim pro juiz decidir deixar a guarda com o Murilo? Olha, eu não vi as provas, mas eu tenho certeza que sim. Por quê? Primeiro, o Murilo ele foi instruído para entrar com esse processo e segundo, pro juiz ele reverter a guarda é difícil, porque os indícios eles têm que ser muito fortes. Porque imagine, já existe uma criança que tem um convívio no lar materno. Pro juiz pedir a modificação para o lar paterno, precisa de provas que são provas que vão comprometer a mãe, ou no caso a avó. Até porque, para um juiz mudar a guarda, ela fez alguma coisa que a gente não sabe, mas nós vamos descobrir. Pouco antes disso tudo acontecer, a Ruth estava negociando os direitos das músicas da Marília por 300 milhões de reais. Os direitos por 70 anos. E muita gente também está falando da Ruth estar rifando os itens do Léo, né? Que eram da Marília e é do Léo. Tipo o carro, o violão que ela escreveu a maior parte das músicas. Você acha que essa decisão do juiz, ela pode ser baseada numa proteção de bens? Ou você acha que é algo mais sério? Eu acredito que são dois pontos. O primeiro o mais importante é a integridade física da criança, ou seja, para não ter abalo psicológico e ver o que a mãe está fazendo. Por outro lado, se a mãe está usando o patrimônio do Léo para prejudicar o Murilo, porque a gente sabe, em processo de separação, principalmente quando tem sentimento ou ainda tem aquela guerra de ego, um quer prejudicar o outro. Então, como eu faço para prejudicar o outro? Onde eu abalo o outro emocionalmente. Se eu consigo abalar a mãe emocionalmente, por exemplo, brigando com o filho, deixando de dar algo que eu dava antes, isso pode fazer com que eu perca a guarda. Por outro lado, dentro desse caso prático, o que a gente vê de longe é a Ruth fazer o quê? Dilapidar o patrimônio. Tem essa questão também das músicas. Para quê? Para atingir a outra parte, que no caso é o Murilo. Dessa forma ela tá conseguindo. Porém, ela tá conseguindo da maneira errada. Até porque ela tá conseguindo perder essa guarda. Você acha que essa decisão provisória foi um passo importante para o Murilo retirar a guarda definitiva da Ruth? Foi muito importante o que ele fez, por quê? Porque quando a gente tem indício que pode prejudicar a integridade física da criança, que a criança ela pode sofrer abalo emocional ou psicológico, o pai imediatamente deve pedir a reversão da guarda. E por quê? Porque talvez, pai ou mãe, não dá para esperar a criança ter 10, 15 anos de idade para pedir, porque talvez ela já machucou muito. Para recuperar é difícil. Então sempre é melhor prevenir do que remediar, porque talvez o remédio não tem cura. E durante esse processo, quem que vai administrar a pensão atualmente? Quem deve administrar é quem está exercendo a guarda da criança. Inicialmente teve a guarda provisória para o Murilo. Provavelmente a Ruth recorreu dessa decisão. Se realmente o tribunal manter a decisão para o Murilo ele vai ser responsável por toda a tomada de decisões, por toda a administração do patrimônio e principalmente no cuidado diário até sair uma decisão final. E se você hoje está passando por essa situação,
situação, não sabe com quem vai ficar a guarda da criança, não sabe o dia que o pai ou a mãe vai buscar, lembre-se disso, nunca deixe para depois. Você sabe por quê? Porque cada dia que passa, seu filho ele vai acostumando com o errado, cada dia que passa, seu filho vai acostumando às vezes só com uma parte. Lembrando que é muito importante hoje o convívio do pai e da mãe no desenvolvimento da criança. Por isso, pai e mãe, nunca deixe para depois e sempre coloque seu filho em primeiro lugar, porque não é seu desejo nem da mãe, sempre é o melhor interesse da criança.